Havia um homem que, com muito sacrifício e esforço, ele conseguiu adquirir uma fazenda, que foi através da herança que o pai dele havia deixado. E esse homem, então, no início, ele começou a cultivar a terra, mas as coisas não iam bem. Até que ele conseguiu adquirir algumas ovelhas, pouquinhas ovelhas, e começou então a trabalhar com as ovelhas. E as ovelhas começaram a dar lucro, as ovelhas começaram a se multiplicar, ele começou a tirar a lã das ovelhas, vender a lã, começou a aproveitar também o leite, a carne, e com isso as ovelhas começaram a se multiplicar, até que ele acabou abandonando o cultivo da terra somente para se dedicar às ovelhas. E o tempo foi passando. Esse homem tinha 3 filhos, tinha 2 rapazes e uma menininha bem pequenininha, a caçulinha da casa. E conforme foi crescendo o trabalho com as ovelhas, esse homem foi ganhando mais dinheiro. Ele construiu um galpão bem grande, um curral, para as ovelhas, e lá ele foi acomodando as ovelhas. Depois, segundo a necessidade, ele teve que construir um outro galpão maior ainda, porque ele já era um grande criador de ovelhas. E os seus filhos mais velhos, os 2 rapazes, ajudavam o pai a cuidar das ovelhas e a tocar os seus negócios. E a menina pequenininha, ela ficava apenas observando os seus irmãos, o pai, a conduzirem as ovelhas, cuidarem das ovelhas. Aí, certo domingo, como era de costume, o pai, a mãe, os irmãos e a pequenina, eles foram para a cidade, para a igreja. E naquela manhã, o pastor estava pregando sobre o Senhor Jesus, sobre aquilo que o Senhor Jesus era, o bom pastor. O pastor estava lá dizendo que Jesus era o bom pastor e que nós somos as ovelhas dele. E no fim da pregação, o pastor ele falou assim: você que deseja aceitar o Senhor Jesus, vem aqui na frente. Aí muitas pessoas se levantaram. Aí aquela menina bem pequenininha, ela quis também ir lá na frente. Mas o pai dela falou assim: não, filhinha, isso é só pra gente adulta, você é muito pequenininha ainda. Aí a menininha, ela ficou triste, mas ela tinha que obedecer o pai dela, né? Eles foram embora para a casa deles, e no meio daquela semana houve uma grande tempestade. Teve um dia da semana que à tarde houve uma grande tempestade, o tempo começou a se armar, e o pai com os filhos foram rápido recolher as ovelhas do campo, porque uma tempestade daquele tamanho com certeza ia matar muitas ovelhas. E a menininha ficou olhando lá no portão, onde as ovelhas entravam, e o pai então deu uma vara na mão da menininha e falou assim: ajuda aqui as ovelhas a entrar aqui nesse cercado. E a menininha ficou lá ajudando. Aí o que a menininha fez? As ovelhas grandes ela deixava entrar, e as pequenininhas, que eram os filhotinhos, ela não deixava entrar. Aí quando o pai viu a criança fazer aquilo, o pai chegou bravo com ela e falou assim: o que você está fazendo? Você só está deixando as ovelhas grandes entrar aqui no cercado para serem protegidas? Aí a menininha falou assim: mas pai, o senhor não disse lá na igreja que eu não precisava aceitar Jesus? Que eu não precisava ser salva? Então, essas ovelhinhas pequenininhas aqui também, então elas não precisam ser salvas da tempestade. Aí quando aquela menininha falou isso, o pai ficou emocionado e ele entendeu
o que aquela menininha queria dizer com isso. Minha amiga e meu amigo, nós temos que pegar as crianças e já ensiná-las o caminho do Senhor Jesus. Eu tenho aqui a Bíblia aberta no livro de Provérbios, e no capítulo 22, no versículo 6, está escrito o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Desde pequenininho, a criança tem que ser levada na igreja, tem que se ensinar ela a orar, tem que se ensinar para ela sobre a salvação. Se você está sofrendo, nada tem dado certo em sua vida, visite a Igreja Neopentecostal Santuário da Fé.